Ações da Oi, da IRB e da Cielo. 3 ações, 3 cases que desmoronaram nos últimos anos. E a questão é, chegou a hora dessas ações na bolsa? Essa é a análise que eu vou fazer. Mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem em uma dessas 3 ações? Oi, IRB ou Cielo? Eu vou sortear esse quiz do canal e um livro, Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou fazer uma análise de 3 ações que me perguntam muito, né? As ações da Cielo, da IRB e da Oi, que têm em comum a queda forte nos últimos anos e de alguma forma, né, chama a atenção das pessoas quando a gente olha para essas ações aqui nos últimos anos, né? Oi foi uma ação que já foi negociada a R$100 e hoje está na casa dos 50 centavos. IRB acima dos R$40 e hoje na casa do R$1, né? E Cielo acima dos 30 e hoje em 5. Então todas elas aqui, né, perderam aí entre 80, 90, 99% do valor de mercado, né? E o ponto aqui é analisar o negócio. Eu vou mostrar aqui como o mercado de cada uma mudou, né? E como o micro mudou e influenciou nos preços, né? E o que esperar daqui para frente. E quando a gente olha aqui, né, para o primeiro gráfico que eu trouxe aqui, peguei uma correlação, peguei esse movimento, né, do Ibovespa contra essas 3 ações no início do ano para cá. E quando a gente olha, né, o Ibovespa subindo 5, Cielo subindo 133, IRB caindo 70 e Oi, né, caindo 25%. São movimentos bem diferentes, né, em sentidos opostos. E por quê, né? Bom, antes de começar a análise de cada uma delas, né, eu trouxe 3 ações aqui que são complexas, são cases problemáticos, né? E um ponto importante antes de a gente começar a análise, né, é uma questão de filosofia de investimento. Não é todas as ações, né? As ações não são um saco de gato na bolsa, né? São empresas diferentes, modelos de negócio diferentes, com riscos bem diferentes. E investir numa Oi, numa Cielo, numa RB, é diferente de investir no Itaú, numa Transmissão Paulista. São riscos completamente diferentes, tá? Então o investidor precisa entender muito bem o que ele está disposto, né, o risco que ele está disposto a tomar, mesmo porque os retornos são diferentes, tá, pessoal? Então, assim, é importante o investidor entender os modelos de negócios para, de fato, investir numa empresa. E quando a gente começa aqui, né, pela primeira empresa aqui, que é a Cielo, que foi uma ação já, peguei 5 anos aqui, né, ela já foi negociada acima de R$25, quando pega um prazo maior, acima de 30 e hoje está na casa dos R$5. E a gente viu um rally aqui recente dela. A questão é, está subindo, mas por que ela caiu e por que ela está subindo, né? O que pode ter mudado? E para a gente entender aqui, a Cielo é uma empresa de adquirência, né? Ela faz transação de cartão de crédito e esse é o modelo de negócio dela. Ela ganha dinheiro com as transações de cartões de crédito e débito, tá? Esse mercado foi um mercado monopolista por muito tempo, né? Era a Cielo e a rede com exclusividade em relação à Visa e à Mastercard, um monopólio. Um monopólio em que essas empresas muitas vezes cobravam 8%, 10% de taxa de transação dos comerciantes, né, dos varejistas, que é um absurdo que não parava em pé por muito tempo. Bom, mas o que aconteceu? O monopólio caiu. E aí o que aconteceu? Entraram novos entrantes, ou seja, né, pressão em margem, pressão em market share, ou seja, elas perderam espaço e perderam a margem que elas tinham, que era um absurdo. Esse mercado mudou drasticamente. A gente está falando aqui de uma mudança macro, né? Ela é uma monopolista, hoje ela não é mais, ela não consegue exercer os preços que ela tinha, muito menos a participação dela de mercado. Essa mudança radical reduziu fortemente, né, o lucro da empresa. Né? A empresa lucrava 4 bi, jogou para um nível próximo a 1 bi. Então essa mudança foi uma mudança estrutural, não foi uma mudança micro, tá? Foi uma mudança aqui macro, que pressionou muito. E aí o que nós tivemos, né? Recentemente, a ação começou a andar, e por quê? Saiu o resultado do segundo trimestre, foi um resultado bom, tá? A gente olha aqui, o lucro crescendo, né? Pega o lucro recorrente aqui crescendo 112% em relação ao ano passado, EBITDA crescendo 57%, o que é bom, mas esse movimento todo não é só em função desse resultado, né? É muito mais as consequências aqui técnicas do mercado. O que aconteceu? Aqui esse resultado está em função de melhoras de custo, é uma lição de casa que a empresa vem fazendo, reduzindo custos, e uma redução, né,
e venda de ativos. Então isso impactou aqui o resultado da Cielo, mas esse movimento de alta é muito mais uma redução de short, né? Um short squeeze no mercado reduzindo posição vendida no ativo e impulsiona a ação. Dá para pensar aqui que a empresa está melhorando do lado micro, né? Tem feito a lição de casa e melhora a rentabilidade, consegue crescer. Entretanto, o mercado macro, né, não vai mudar. Assim, cada vez mais competidores e pressão, né, do lado de margens e de market share. Então, eu não vejo uma grande mudança aqui. O mercado mudou fortemente. A empresa pode ser uma empresa boa, né, operacionalmente, mas o mercado é outro, né? Então não tem como ela voltar no nível que ela era negociada anteriormente. E aí, pessoal, uma coisa que é importante entender, né? Quanto vale uma ação, né? Quanto deveria valer uma ação, quanto ela foi negociada, isso está baseado em alguns princípios de valuation, né? O que a gente pode pensar aqui? Bom, de forma básica, né? Um valuation, uma empresa deve valer o fluxo futuro de caixa dela trazido ao valor presente, mas a gente pode pensar de algumas outras formas mais simples. Um múltiplo de lucro, um múltiplo de EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa, um múltiplo de receita em alguns casos, né, que não faz muito sentido na minha visão, mas é uma forma de se avaliar empresas também. Quando tem uma mudança como dessa da Cielo, né, o lucro muda fortemente e para ela voltar a ser negociada naquele patamar que ela é negociada há 5, 6 anos atrás, ela teria que dar um lucro muito maior do que ela dá hoje. Como fazer isso? Essa melhora micro não justifica, né? Não tem como alcançar aquele patamar de novo. É isso que o investidor tem que entender. Caiu, mas por que caiu? E ela pode voltar? Ela pode voltar se ela conseguisse entregar um lucro que ela entregava, né? E ser precificada no mesmo nível de valuation, que na minha visão não é nada provável, tá? Por isso que é bom entender por que você comprou, por que você pode vender, né? Por que a ação está caindo e por que ela está subindo? Existem algumas relações que são importantes, né? Muitas vezes é só barulho de mercado, mas outras, né, essas mais macro, mais longas, dá para a gente entender um pouco mais. Quando a gente olha para a IRB, né? A IRB é um case aqui extremo, né? Perdeu praticamente 90%, 99% do valor de mercado. E por quê? A empresa ela era avaliada num nível de valuation, né? Em função do lucro dela. E aí descobriu-se, né, em 2020, que o lucro não era real. Aquele lucro lá era inflado, né, passava alguns não recorrentes, a empresa não fazia as provisões adequadas, né, foi de fato ali uma fraude que tudo para trás, né, de alguma forma também estava mascarado. Então não foi uma questão macro. O mercado de resseguros no Brasil, né, e no mundo é um mercado sólido. Existe uma necessidade muito forte desse player, né, tanto que o Itaú e o Bradesco tem participação porque as empresas, né, seguradoras, elas fazem resseguros, né, elas não ficam com risco, elas repassam o risco. Então é importante, o macro, né, o mercado em si é bom, mas o que aconteceu ali foi um ponto micro, né, e não foi nem do lado de operar mal, né, ela teve uma fraude mesmo. E a questão é, né, a gente tem visto ela cair fortemente nos últimos dias, né, em função do que? A empresa anunciou um aumento de capital, né, um follow-on, ou seja, vai emitir mais ações, dilui as pessoas e o preço dessa oferta foi de R$1, então amassou bem a ação. Mas o ponto é entender, ela pode voltar no nível de 20, 30 reais? É difícil, porque para ela voltar naquele nível, ela teria que ter um lucro, como ela reportava em 2019, 2018, né, início de 2020, e aquele lucro não era real, nunca foi real, a empresa nunca conseguiu ter aquele nível de lucratividade, e a grande incerteza daqui para frente é qual o nível de lucratividade, né, qual o nível de retorno que a IRB consegue dar. Porque toda a gestão antiga, né, que estava envolvida na fraude foi retirada da empresa, e não se sabe exatamente, tem muito esqueleto ali, né, é um business extremamente difícil de operar. Quantas empresas de resseguro existem no mundo, né? E uma fraude que os controladores Itaú e Bradesco não conseguiram ver. Então, é um business extremamente complexo. Então, para tentar projetar e tentar entender o que é para frente, é uma caixinha, meio que uma caixinha preta, né? E aí o investidor tem que saber o nível que ele quer correr dentro da carteira dele, né? Muita gente fala, o Barça está entrando numa posição grande lá. Sim, o Barça é um investidor profissional, conhece muito bem os riscos que ele está correndo, né? Ele consegue avaliar e consegue fazer isso dentro de uma carteira. Eu, quando olho para um ativo mais estressado, por exemplo, como o Via Varejo, eu sempre ressalto do risco e eu sei os riscos que eu estou correndo e consigo aguentar isso com uma tranquilidade. Mas o investidor tem que entender a filosofia dele, tem que saber qual o tamanho, né, de posições mais arriscadas, se faz ou não faz sentido para ele numa determinada carteira, né? Então muita gente me pergunta, né, sobre carteiras
personalizadas, como montar ali para quem tem um patrimônio maior. Dentro da Levante eu tenho, né, um time dedicado a fazer essas carteiras exclusivas, né? Uma consultoria personalizada que chama-se Infinity Pass. Então vou aproveitar para deixar o link aqui embaixo, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Infinity, tem o contato do time, o WhatsApp, fiquem à vontade aí para entender um pouquinho mais sobre isso. E o último negócio, né, é o da Oi. A Oi, uma ação que já foi negociada aqui na casa dos R$100, hoje na casa dos 50 centavos. E quando a gente olha, né, para esse business aqui, a questão, qual é o ponto importante para a gente entender? O mercado de telefonia, de fibra, né, de internet, de forma geral, é um mercado bom, é um mercado que cresce, é um mercado que tem barreiras de entrada, é um mercado rentável. Tá? O que aconteceu com a Oi? Lá atrás, ela decidiu crescer fortemente e adotou uma estratégia de crescimento que não fazia muito sentido, que é taxas praticamente ali de graça, né, muitas coisas, tentando atrair uma grande quantidade de clientes, mas você tem uma seleção adversa, né? Quando você briga por preço, por tudo de graça e por quebra ali de monopólios onde existiam, você vai atrair pessoas que não estão dispostas a pagar. E ela tentou crescer, se endividou e quebrou, né? Foi para uma recuperação judicial. O mercado não é ruim, né? Pelo contrário. A empresa premium no setor é a Vivo, que é a empresa que cobra mais caro, né, pelos serviços prestados ao cliente. Então é uma relação um pouquinho inversa, né? Eu sempre falo muito aqui dos bancos digitais, das startups novas, né, que tendem a ter essa visão de vou crescer e não vou cobrar nada, e no final das contas atraem pessoas que não estão dispostas a pagar, e as pessoas que estão dispostas a pagar, elas querem um bom serviço, né? Então eu prefiro empresas que prestam um bom serviço e cobram por isso, que tudo para em pé. No médio e no longo prazo. E aqui foi isso, foi uma questão de um erro estratégico e agora a empresa está passando, né? Está próxima aí, né? Anunciou nos últimos dias, né? As notícias têm saído, fim do processo de recuperação judicial. E é uma empresa que vai sair dessa recuperação judicial, né? Ela fez uma troca de gestão, trouxe gente profissional, deu equity para essas pessoas, então fez uma reestruturação, conseguiu fazer a recuperação judicial, que era extremamente importante, né? Então conseguiu de fato entregar o que ela queria e vai sair dessa RJ uma empresa muito menor, focada em fibra. A questão é, muitos investidores esperam, né, que ela dê uma porrada, né, que vai ser um negócio maravilhoso, que vai voltar. E eu acho que esse processo é muito mais lento do que as pessoas esperam. Aqui é muito mais o tempo, né, a entrega de resultados, a saída da recuperação judicial, redução do endividamento, essa operação enxuta de fibra e aí sim um crescimento. Mas não é do dia para a noite, não é algo que vai ligar uma chavinha e vai acontecer, tá certo, pessoal? Então acho que esses pontos aqui que eu queria trazer dessas três empresas, que muita gente me pergunta, né? Como eu falei, tem sorteio de Squeeze e livro, né, Axiomas de Zurich. Todos esses gráficos, tabelas estão no meu canal do Telegram, então aproveite para entrar lá também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Infinity, né, carteiras personalizadas que meu time da Levante faz, o link está aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.